Onde e quando se descobriu a astrologia kármica? Bom, vamos lá. Um pouco de história aqui para vocês, né? A astrologia sempre foi usada por todos os povos antigos, todos aqueles que a gente tem conhecimento e aqueles que a gente não tem conhecimento também, tá? Então, vamos dizer assim, a cultura mais antiga, as culturas mais antigas que a gente tem conhecimento, né? Os egípcios e os chineses que estão aí há muito tempo, a cultura oriental sempre buscou astrologia. Vocês devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto isso em algum filme, ou até em novela já passou, né? Chineses e indianos também fazem muito isso, né? De casamento arranjado entre crianças. Isso parece meio estranho de eu falar isso aqui agora, né? Mas olha que coisa interessante. Se você for pesquisar, você vai ver que eu estou falando a verdade. Isso já, né, existem documentos sobre isso, essas informações a respeito. Né? Esses casamentos arranjados entre crianças de famílias que querem, né, manter aquele, né, casar a menininha de 8 anos com o menininho lá da outra família, eles são arranjados quando né, os seres ainda são crianças, mas um astrólogo é contratado para fazer um mapa dos dois, fazer o que a gente chama de sinastria, ver se existe a possibilidade deles juntos serem felizes. Se houver essa possibilidade, se eles forem se combinar, se os mapas se combinarem, então o casamento é arranjado. Então, por quê? Porque eles sabem que aquelas duas crianças hoje, né, quando crescerem, elas vão se compatibilizar, elas vão se harmonizar, elas vão criar esse vínculo entre si. Então, é assim, a astrologia ela foi usada por povos que, inclusive, não deixaram registros que a gente tenha acesso, mas que a gente sabe que eles usaram. O povo, né, os caldeus usavam astrologia, os egípcios, isso aí você vai achar essas informações muito facilmente, né, se pesquisar, e povos mais antigos que a gente não tem como comprovar aqui, mas que com certeza usavam a astrologia, que eram o povo da Lemúria e o povo de Atlântida, tá? Então, essas civilizações que já acabaram há muito tempo, a gente não tem, né, como comprovar, mas eles usavam. E os egípcios, aí sim, é fácil comprovar. E o que acontece é que, né, naquela época, né, eles eram chamados de sábios, que observavam as estrelas e entendiam que o que acontece lá em cima acontece aqui embaixo, existe essa reflexão, e se vocês forem ler Hermes e, né, a filosofia hermética, vocês vão se deparar logo com essa afirmação, né? Assim como em cima, embaixo, assim como embaixo, em cima. Então, existe essa correlação, assim como o que está dentro de nós acontece fora e o que está fora acontece dentro de nós. E como eles acreditavam em vida após a morte, a astrologia não era separada da espiritualidade, era tudo uma coisa só. Acontece que no mundo ocidental, a partir do século VII, se não me engano, as convenções da época, a igreja, os costumes, as crenças, sei lá o quê, acabou separando. A astrologia continuou seguindo o seu caminho, mas no mundo ocidental ela foi desvinculada da espiritualidade. Então, esses dois caminhos se separaram e não faziam mais essa análise acreditando nas vidas sucessivas. Né? Então, passaram a olhar o ser humano, o mapa, a astrologia, mais como uma astrologia preditiva, né? E durante muito tempo foi aquela coisa mais. Era muito taxativo e era muito fatalista, né? É assim, é assado e acabou, não tem como mudar. Isso também não é verdade, né? As coisas podem mudar, assim como o ser humano pode mudar. Tem coisas no mapa que a gente não vai conseguir fugir,
Mas, se você tem conhecimento daquilo, você tem como usar da melhor maneira possível, tá? Então, o que acontece, né? Lá, mais ou menos no século VII, no mundo ocidental, a astrologia se desvinculou da espiritualidade. Então, a astrologia virou astrologia, aquela coisa, né, só de previsão e interpretação psicológica, e no mundo oriental continuou como sempre foi, tá? Como sempre foi. Astrologia, entendendo que o ser humano é um espírito que reencarna inúmeras vezes e que as vidas são sucessivas, que as vidas são interligadas entre si. E lá pelo século XX é que foram alguns astrólogos começaram, eu agora me esqueci o nome do astrólogo que começou a pesquisar de novo sobre a astrologia praticada na Índia e na China, né? E aí começou a se interessar novamente e trouxe isso para o Ocidente. E um famoso, vamos dizer assim, sensitivo, Edgar Cayce. Eu tenho um livro muito bom dele, escrito sobre as, vamos dizer assim, as interpretações que ele fazia. Na verdade, ele era, vamos dizer assim, um vidente, né? Mas ele linkava muitas coisas com astrologia. E daí que essa visão espiritualista foi, aos pouquinhos, retornando, né, para o mundo ocidental, para as culturas ocidentais. O Edgar Cayce e as leituras começaram a influenciar, e aí outros astrólogos, depois disso, começaram a pesquisar, começaram a trazer de novo esse entendimento da espiritualidade, das vidas sucessivas, né? Desse espírito que encarna e reencarna inúmeras vezes. E no início, eles deram astrologia espiritualista, astrologia humanista, astrologia evolutiva, até que alguém, algum dia, chamou de astrologia kármica. Tá? Eu acho que, possivelmente, por se basear na lei do karma, né? Que é a lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação, e que significa que, né, toda ação gera uma reação, tudo aquilo que você faz tem uma reação, né, a lei da física também, né, da ação e reação, que diz, né, que toda ação gera uma reação contrária de mesma intensidade e mesma vibração. Então, o que significa que, se você tem ações positivas, as reações são positivas. Se você tem ações negativas, as reações ou as consequências são negativas também, né? Então, eu acho que, por estar ligado a esse conhecimento, né, ou essa lei primordial da lei do karma, que é o que explica, né, não que explique, mas que identifica, né, que as vidas estão interligadas, porque a gente está continuando um aprendizado, e aí a gente tem que corrigir aquilo que ficou para trás, né, que ficou mal feito lá atrás. Então, acho que por estar baseado nessa lei primordial, a lei de causa e efeito, a lei do karma, então passou-se a se chamar astrologia kármica. Mas ela não foi necessariamente descoberta, né? Então, como os povos antigos faziam, era olhar o universo, observar, e era tudo na base da observação. A partir da observação, né, os grandes filósofos começavam a escrever e dizer, em tal período aconteceu isso assim, assim. Então, observava a Lua, toda vez que a Lua chega aqui, que ela está desse tamanho, cheinha, quando a Lua está cheia, a maré enche. Quando isso assim acontece aqui. Então, eles começaram a relacionar uma coisa com a outra. E daí passaram a se basear. Quando determinada estrela está passando em tal constelação, isso assim, assim aqui acontece. Enfim, tem mais guerra quando Marte está passando não sei aonde. E tudo isso foi por observação, eles foram descobrindo, escrevendo e passando esse conhecimento adiante, e com isso, naquela época, eles orientavam os grandes, né, os reis, os imperadores, enfim, os faraós, e sempre tiveram seus conselheiros astrológicos, que eram chamados os grandes sábios.
E só de curiosidade, para vocês entenderem, vocês sabiam que Ronald Reagan, né, que foi presidente dos Estados Unidos, aliás, foi um presidente bastante popular nos Estados Unidos, ele também tinha o seu astrólogo particular e ele só tomava decisões dentro da Casa Branca depois de consultar o seu astrólogo. Então, isso é bastante interessante, né? Uma curiosidade aqui para vocês.